Boa noite. Vamos estar dando início a mais um culto de louvor ao Senhor. Então, você que está aí na sua casa, se concentre um pouco agora para a gente conseguir prestar ao Senhor um culto de verdadeira adoração. Abstrai todos os seus pensamentos de preocupação, como vai ser o dia de amanhã, de ansiedade. Se preocupe apenas em prestar sua verdadeira adoração ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre
ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse o nosso Jesus, se não fosse o nosso Deus? Então, que a nossa fé possa ser fortalecida a cada dia, para que consigamos vencer as batalhas da vida. Porque Ele disse que teremos tribulações, mas Ele já venceu o mundo. Então não tem como a gente achar que vai vencer aquele problema sem Deus, porque nós não somos nada e nós não temos força, mas a força vem de Deus. Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então que a nossa fé possa ser revestida pela glória do Senhor, para que consigamos vencer o mal de cada dia. Em nome de Jesus. Essa canção fala sobre adoração. Então que nesse momento você possa se derramar aos pés do Senhor e prestar a sua adoração, derramar tudo que você tem aos pés do Senhor, para que a sua adoração possa subir com cheiro suave, possa ser uma adoração sincera, que Deus se alegra. E como Deus se alegra quando a gente confia totalmente nele, quando a gente deixa nas mãos dele toda a nossa preocupação, todas as nossas ansiedades. Então que você possa render, através dessa canção, possa render adoração e derramar todo o seu ser. Render a ti Leva-me além.
pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que esse seja o seu desejo, meu irmão. Que esse seja o seu desejo de querer conhecer o Senhor a cada dia, um passo de cada vez, e nunca perder o foco. Que a sua vida espiritual seja o crescimento da sua vida espiritual seja o seu maior desejo. Se achegar a Jesus, se achegar perto de Deus, seja o seu maior desejo, o seu maior foco, o seu maior incentivo. Deus é tão maravilhoso que nos dá essa oportunidade de conhecê-lo, conhecer o Deus, o único Deus, o Deus que fez os céus e a terra. E você pode conhecer esse Deus com leitura da palavra, com oração, com intimidade. Então, com a sua intimidade com o Senhor, meu querido, possa ser o seu foco, possa ser a coisa mais importante da sua vida. Porque se a gente perder a conexão com Jesus, vai tudo dar errado. Nada vai dar certo. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia. Somente por Ele, para Ele e através dEle foram feitas todas as coisas, inclusive você. O seu papel aqui na terra é proclamar o nome desse Deus, proclamar o nome desse Jesus tão grande, tão bom, que apesar da gente não merecer nada, porque somos pecadores, mas Deus a cada dia renova o sol, renova o ar, renova o alimento, renova o amor, renova tudo que a gente precisa para ser feliz. Porque é Ele que nos dá a felicidade, porque a felicidade é Ele. Nós conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro e Ele diz que Ele é o amor. Então tudo que a gente precisa, tudo, somente vamos encontrar nele. Então que a nossa vida espiritual possa ser tão importante como o ar que a gente respira. Que o crescimento da nossa vida espiritual com Deus, que a intimidade com Deus seja o nosso maior desejo. Em nome de Jesus. Porque somente assim vamos conseguir ir além. Somente assim a gente vai conseguir entender, sabe, sentir a presença do Senhor. E como é bom, meu irmão, sentir a presença do Senhor. Como é bom saber que Ele está conosco a cada momento. Mesmo na tribulação, Ele nos dá a saída. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Então que na sua adoração você possa exaltar o nome desse Deus. Fale para Ele: Senhor, Tu és bom. Tu és bom, eu só estou aqui porque Tu és bom, Tu és misericordioso. A Sua graça se renova a cada dia. Um favor imerecido que eu nunca mereci. Nunca, nada que eu possa fazer eu vou conquistar esse favor. Mas nós recebemos pela bondade de Deus.
Então exalte o nome do seu Deus, exalte. Glorifique a Deus, glorifique pela tua família, glorifica pelo teu sustento, glorifica porque a gente sai de casa, a gente não sabe se volta, mas Deus é bom e nos traz de volta, são e salvos. Em nome de Jesus, exalte o seu Deus nesse momento, adore ao Senhor, onde quer que você esteja. Pare de pensar não amanhã nos seus problemas, apenas exalte o nome do seu Deus. Em nome de Jesus. Na mesma adoração, diga para Ele: Senhor, Tu és maravilhoso. Maravilhoso Tu és, Senhor, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Convide esse Deus para encher o seu coração, para encher a sua vida. Diga: Senhor, quão formoso és. Tu és lindo, Senhor, Tu és lindo. Vamos louvar? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória
ainda neste espírito de adoração, coloque diante de Deus as suas necessidades, os seus pedidos, as suas intercessões. Faça conhecida diante de Deus, em oração. Querido Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela noite que o Senhor está nos concedendo. E já agradecemos porque sabemos e temos a confiança e a certeza de que será uma noite maravilhosa. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor. Pelo privilégio que temos de, através da música, adentrar no Teu Santo dos Santos e contemplar a Tua majestade. Mas também, ó Deus, nós queremos Te agradecer porque nesta noite, neste momento, os Teus servos estão colocando diante do Senhor as suas necessidades, os seus motivos de oração, as suas dores, as suas angústias. Os Teus servos estão se lembrando de um amigo, um irmão, uma pessoa que está precisando da intervenção do Senhor e está apresentando ao Senhor em oração. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelas famílias da Quarta Igreja. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus servos espalhados sobre a face da terra. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos sem medidas que o Senhor tem deixado chegar às nossas mãos. Queremos Te pedir, ó Deus, por aqueles que estão passando por momentos de dificuldades nesta hora, por aqueles que estão enfrentando enfermidades gravíssimas, por aqueles que estão em um leito de hospital, por aqueles que estão numa CTI, por aqueles que estão acamados em casa, por aqueles que estão se recuperando de cirurgias. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue dispensando o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia. Nós Te agradecemos por aqueles que passaram por cirurgias e estão recuperados. Foi a Tua boa mão, Senhor. Foi o Teu cuidado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque aqui neste lugar nós temos clamado, nós temos colocado diante do Senhor pessoas que estão passando por momentos de enfermidades e o Senhor tem curado. Pessoas que têm passado por momentos de cirurgias e o Senhor tem recuperado. E o Senhor continuará, porque o Senhor diz na Tua palavra que os Teus olhos estão atentos e os Teus ouvidos abertos a toda oração que se fizer neste lugar, porque aqui o Senhor está. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que ouve, mas também é o Deus que responde. Toma a irmã Ana, a esposa do irmão Anselmo, nas Tuas mãos, ó Deus. Cuida da Tua serva, repreende, ó Deus, essa enfermidade. Se for, ó Deus, da Tua vontade, que ela venha passar por uma cirurgia, que o Senhor abra as portas, que o Senhor direcione tudo, mas que a Tua serva seja curada desta enfermidade.
Toma o Silvinho nas tuas mãos, ó Deus. Que ele recupere deste vírus terrível. Toma o pastor Adalberto nas tuas mãos, a sua esposa. Toma a irmã Miriam nas tuas mãos, o seu filho. Pessoas que estão acamados, doentes, sendo cuidado pelos médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos, e ao Senhor nós confiamos, e no Senhor nós confiamos, e por isso nós oramos, e entregamos nas tuas mãos, e fazemos isto em nome de Jesus, nome poderoso, nome operoso, nome que faz milagres em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 do capítulo 5 do livro de Marcos. Nós queremos usar esse texto para uma breve reflexão nesta noite. Um pouquinho antes do que acontece aqui, do que é registrado aqui por Marcos, Jesus está de um lado do mar da Galileia, e ele entra no barco e vai para outra margem, para o outro lado do mar da Galileia, e ali há uma grande tempestade. E ali no meio daquela tempestade, os discípulos puderam ter a noção do poder ilimitado do Senhor Jesus. Jesus dá ordem ao mar para ele se calar. Jesus dá ordem ao vento para ele quietar. E imediatamente, aquela tempestade horrível cessou, pelo poder da palavra de Jesus. E quando ele chega do outro lado, quando ele desce do barco, Marcos começa então a narrar este acontecimento tremendo, e que diz assim: e chegaram ao outro lado da margem do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espíritos imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia conter. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te, por Deus, que não me atormentes. Fazer uma pausa aqui. Mas podemos ver aqui que até o diabo se submete à autoridade de Jesus. Não existe nada, nem na dimensão terrena,
nem na dimensão sobrenatural, que não esteja submisso ao poder e à pessoa de Cristo Jesus. O texto diz aqui que ao ver de longe corre e prostra-se diante de Jesus. A palavra adorar aqui pode ser traduzido por prostrar-se, se jogar aos pés, reconhecer a autoridade, reconhecer o poder, se diminuir, dizer que Jesus é maior do que ele. É esta a intenção aqui do texto. É isto que acontece. Satanás dá esta mensagem de que Jesus é superior a ele. Os demônios dão esta mensagem ao se prostrarem aos pés de Jesus, que Jesus é superior em poder e em autoridade. E clama então dizendo: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Até o diabo reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Até os demônios dizem, sabem e confessam que Deus é o Deus Altíssimo. Ou seja, ele sabe que não há outro Deus acima do nosso Deus. E Marcos continua a sua narrativa no versículo 8, dizendo: porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo, dizia Jesus. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião. O meu nome é Legião, porque somos muito. Quando nós olhamos para a história dos romanos daquela época, do exército romano daquela época, uma legião era composta de 100 homens. Então aqui nós podemos ver a dimensão de quantos demônios habitavam na vida daquele homem. E então, versículo 10, rogavam-lhes muito que não enviasse para fora daquela província. E ainda ali, e andava ali, pastando no monte uma grande quantidade de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo o permitiu. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Coisas boas ou coisas ruins também. Só acontece com a permissão, com o conhecimento de Deus. Nada escapa à ciência de Deus. Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000. E afogaram-se no mar. Então devia ter ali umas 10 legiões, 20 legiões de demônios naquele homem. E os que apacentavam os porcos, versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos para ver o que era que tinha acontecido.
e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, estava agora assentado, vestido, e em juízo perfeito, e temeram. E os que ali tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam-se. Senhor nosso Deus, tua palavra rica, a tua palavra que suscita em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, alegria por ter comunhão, por ter, ó Deus, contato com um Deus tão poderoso, um ser tão finito como nós, um ser tão imperfeito como nós somos, ter o privilégio de ter comunhão com um Deus tão poderoso, um Deus que não há nada que não se submeta ao seu poder e à sua autoridade. A natureza se submete, o mar se submete, os ventos se submetem, os demônios se submetem, e sobre a tua palavra, nós também os submeteremos, os demônios, porque pela tua palavra eles estão debaixo dos pés dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 3 fatos magníficos, 3 fatos, acredito eu que inesquecível na vida daquele homem chamado, estigmatizado e conhecido como o endemoniado de Gadara. O endemoniado, o gadareno, que habitava naquela cidade, que era conhecido por seu terror daquela cidade. Implacável, um terror, ninguém conseguia ficar perto. Tudo que chegava perto dele era destruído. Ninguém conseguia amansá-lo, contê-lo, segurá-lo. Cadeias de ferros, grilhões de correntes, nada era possível conter aquele homem. Mas um dia, aquele homem tem um encontro com Jesus. Um dia, aquele homem tem um encontro com Jesus. E aí começa a acontecer algo maravilhoso em sua vida. E o primeiro fato que acontece na sua vida, e que certamente jamais aquele homem esqueceu, era o seu estado. Fato que aconteceu naquele homem, o primeiro fato que eu quero relatar é o fato do seu estado de vida. E certamente quem o conhecera naquela época, certamente jamais esqueceu de quem ele era.
o seu estado era um estado sem vontade própria. O homem, o ser humano, sem Jesus, não tem vontade própria. É dominado. Aquele homem, no seu estado daquele homem, era impulsionado pelo diabo, era dominado pelo diabo, era impelido pelos demônios. Tiago, quando escreve o capítulo 3, versículo 6, vai dizer que o homem sem Cristo vive num estado inflamado pelo inferno. Quando chega lá no versículo 15, Tiago 3,15, ele vai dizer que é um estado terreno e diabólico. Era assim que estava aquele homem, e é assim que vive todos aqueles que não têm Jesus como seu único e eterno Salvador. Se torna um cavalo do diabo, um acolhedor dos demônios, e passa a não ter vontade própria. A sua mente, o seu coração, a sua alma é dominada por influências malignas. Neste estado, o homem sem Cristo é também um homem sem esperança. Era o que acontecia ali com este homem de Gadara. Era um homem sem esperança. O texto diz que ninguém podia dominá-lo, ninguém podia contê-lo. Era um homem que não tinha perspectiva, era um homem que não tinha amigos, era um homem que não tinha esperança por dia seguinte, não tinha alvos, não tinha projetos, não tinha sonhos. E é exatamente isso que acontece com o homem que não tem, com a pessoa que não tem a certeza da sua salvação. Pode até fazer projetos, pode até sonhar, mas só na dimensão terrena, só na dimensão natural. Mas não consegue sonhar e nem ter projetos nas dimensões sobrenatural, na dimensão espiritual. Então aquele homem não tinha vontade própria, aquele homem não tinha esperança, mas ele também não tinha alegria. Esse foi o seu primeiro estado. Esse é o seu primeiro fato de vida que podemos constatar. Era um homem sem esperança. Ele habitava sozinho nas cavernas, nos buracos, nos sepulcros, nos cemitérios. Era um homem angustiado, era um homem isolado, era um homem sem amigos, era um homem sem família, era um homem sem filhos, era um homem sem abraço, era um homem sem sorriso, era um homem destinado à morte. Esse é o estado do ser humano que não tem Jesus. Ele não tem vontade própria, ele não tem esperança, ele não tem alegria. Mas nesse primeiro estado, este homem também do texto era um homem sem paz. O texto diz que ele vivia perambulando. Não tinha lugar certo, não tinha parada, não tinha sossego. Vivia atormentado de dia e de noite, vivia se ferindo com pedras, se machucando. Quantas pessoas vivem se machucando, se agredindo com drogas, tanto lícitas como ilícitas, se agredindo com violência, muitas vezes velada,
se sentindo nada, um ninguém, se desvalorizando, não se aceitando como é, violentando a si mesmo, os seus princípios, violentando a sua ética, a sua moral, porque vive sem paz. O ser humano sem Cristo no coração é um ser humano sem vontade própria, é impulsionado pelo inimigo, sem esperança, sem alegria e sem paz. Este é um fato que estava presente na vida do homem desse texto. O segundo fato é a sua experiência. Esse homem agora tem uma experiência. Ele passa por uma experiência. E que experiência foi esta? Ele se encontrou com Jesus. Esta é a maior experiência que o ser humano pode experimentar, pode ter, é encontrar-se com Jesus. E aquele homem que não tinha vontade própria, aquele homem que não tinha esperança, aquele homem que não tinha alegria, aquele homem que não tinha paz, agora ele vê a sua sorte mudar. Ele vê a sua vida dar uma guinada. E talvez você que esteja me ouvindo nesta noite, talvez você seja essa pessoa sem paz, sem esperança, sem alegria e sem vontade própria. Mas se você tiver uma experiência com Jesus, a sua sorte vai mudar. Porque quando nos encontramos com Jesus, mudamos. Zaqueu se encontrou com Jesus e a sua vida mudou. Pedro se encontrou com Jesus e a sua vida mudou. Mateus se encontrou com Jesus e a sua vida mudou. Paulo se encontrou com Jesus e a sua vida mudou. Este endemoniado de Gadara se encontrou com Jesus e a sua vida mudou. A mulher do fluxo de sangue se encontrou com Jesus e a sua vida mudou. A mulher adúltera se encontrou com Jesus e a sua vida mudou. Eu me encontrei com Jesus e a minha vida mudou. Você se encontrando com Jesus, a sua vida também vai mudar. Não deixe passar esta oportunidade. Não deixe passar estes dias em que você ainda caminha, em que você ainda tem fôlego de vida. Não deixe passar. Tenha essa experiência com Jesus e você vai ver a sua sorte mudar. Esta experiência deste homem, neste encontro com Jesus, ele pôde contemplar a autoridade de Jesus. Ele pôde conhecer a autoridade de Jesus, porque ele viu os demônios se submetendo, se subjugando, se prostrando diante de Jesus. E ele pôde entender que Jesus era maior do que aquilo que estava atormentando a sua vida. Jesus era maior do que aqueles que estavam atormentando a sua vida. Aquele homem pôde ver o poder de Jesus. Quando Jesus olha para ele e diz: sai deste homem, imediatamente os demônios saíram e se lançaram, se precipitaram no abismo. Aquele homem pôde ouvir, ter a experiência não só de ver a autoridade, mas de ouvir o poder de Deus na sua vida. Querido,
Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continuará sendo esse Deus poderoso. Ele continuará sendo esse Deus de autoridade sobre todas as coisas. Entregue a sua vida a Ele. E você vai experimentar. Você vai ter a experiência de ter esse encontro com Jesus. Você vai ter essa experiência de conhecer esta autoridade de Jesus na sua vida. Você vai ter a experiência de ver o poder de Jesus mudando a realidade da sua vida, como aquele homem pôde ver a sua vida mudada. Terceiro e último ato deste encontro de Jesus, que muda o destino daquele homem, é a sua libertação. Ele tem um estado de vida em que todos conheciam, em que todos temiam. Ele se encontra com Jesus e ele acumula algumas experiências. Ele passa a viver umas experiências. As experiências que nós vivemos quando nos encontramos com Jesus. Mas o terceiro ato é a sua libertação. Jesus não só se apresentou para ele, mas Jesus transformou a vida daquele homem. Aquele homem não só viu Jesus, não só conheceu Jesus, mas aquele homem experimentou uma libertação. E que libertação foi essa? Em primeiro lugar, ele experimentou a libertação espiritual. Os demônios saíram. Ele pôde ouvir Jesus dizer: saiam deste homem. E eles saíram. Então Jesus o libertou espiritualmente, porque aquele homem vivia espiritualmente amarrado, atrelado, amordaçado pelo diabo, acorrentado pelo diabo. E Jesus o libertou. E quando nos encontramos com Jesus, nós somos livres. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. E é isto que Jesus faz em nossas vidas. O diabo veio para matar, roubar, destruir, aprisionar, subjugar. Mas Jesus veio para libertar. Jesus diz que o Filho do Homem veio para desfazer todas as obras do diabo. E é na nossa vida. É na vida daqueles que ainda não o conhecem, que ainda não aceitaram, não entregaram na direção do Senhor Jesus as suas vidas. Mas se você entregar a sua vida na direção de Jesus, nas mãos de Jesus, Jesus vai desfazer todas as obras do diabo que estiver feita na tua vida, que estiver presente na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. Então, aquele homem experimentou a libertação espiritual. Mas aquele homem experimentou também uma libertação mental. Ele era um homem alienado. E o texto vai dizer que, quando foram lá conferir aquela história, encontraram aquele homem em seu juízo perfeito, conversando, uma conversa, um diálogo com lógica, um diálogo que as pessoas podiam entender. Então aquele homem experimentou uma libertação mental, o seu juízo estava perfeito. Mas ele experimentou também uma libertação física. O texto vai dizer que ele estava vestido, porque aquele homem andava nu.
Porque aquele homem andava de uma maneira improvável, reprovável pela sociedade cultural, tanto daquela época quanto da época de hoje. Se alguém sair nu pelo meio da rua, logo iremos entender que surtou. Se encontrarmos uma pessoa pelada na rua, nós vamos entender que a pessoa está doida, não está no seu juízo perfeito. Aquele homem andava assim. Mas quando vieram constatar o que acontecera com ele, encontraram ele vestido. Porque Jesus libertou fisicamente. Ele experimentou uma libertação emocional. O texto vai dizer que ele estava sentado em paz, aos pés de Jesus. Quando sentamos aos pés de Jesus, nós temos paz. Sabe por que aquele homem estava com paz? Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele nos reconcilia com Deus. E em Jesus nós temos paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós temos paz espiritual, na nossa alma, no nosso espírito. Aquele homem sofreu, aquele homem experimentou a libertação emocional. Mas Jesus libertou ele também no aspecto existencial. Porque aquele homem não tinha propósito de vida. Aquele homem não tinha projeto de vida. Aquele homem não tinha sonhos. Aquele homem não tinha amigos. Aquele homem não tinha contato com a família. E ao ser libertado, ao experimentar essa libertação existencial, aquele homem passou a ter um propósito de vida. Ele queria seguir Jesus. Mas Jesus manda ele voltar, testemunhar na sua família. Mas sabe o que é que ele faz? O texto diz que ele vai para uma região chamada Decápolis. Decápolis é uma região onde existia 10 cidades. Decápolis, uma região de 10 cidades. Cidades grandes e cidades pequenas. E o texto diz que ele foi proclamando, testemunhando, ele foi pregando, ele foi compartilhando, ele foi falando, ele foi mostrando, ele foi evangelizando, ele foi ganhando almas para o reino de Deus. Ele passou por essas 10 cidades e muitos se renderam aos pés de Jesus. Este homem agora é um missionário. Este homem agora tem um propósito. Querido, se você quer ter um propósito de vida, entregue a sua vida a Jesus. Ele nos transforma. Ele nos dá um novo sentido para a nossa vida. E que Deus te dê uma noite tranquila. E se você ainda não tem Jesus no coração, abre o teu coração para Jesus. O aceite como seu único e eterno Salvador. E experimente Jesus na sua vida. Que Deus os abençoe. Uma semana de paz. Continuar de semana de paz. É o que a 4ª Igreja Batista em Nilópolis deseja a todos vocês. Que Deus nos abençoe.